Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. What a legend, what a legend. What a stupid action! Just break this to me. I'm going home. Come on! Yes! Yes! What a year, guys! What a year! Feitoria! Começando mais um carreteiro Fórmula 1. Não falo mais carreteiro F1 porque a juventude pode pensar que é carreteiro de outra coisa. Entendeu, Rodrigão? Eu aprendi essa esses dias também. Eu também demorei. Aprendi por causa que tem um rapaz que fez um videozinho de humor. O Pedro Certeza, que é a galera assim, me chamaram para Fórmula 1, para o F1. E cadê a F1? Com roupa de kart, assim, sabe? É muito bom, cara, é muito bom. Eu achei massa também. Bom, Carreteiro F1 é uma produção da Carreteiro Produções, é um projeto da Carreteiro Produções. Me apresentando aqui para quem não conhece, para quem está no áudio, não está com o recurso do vídeo, Rodrigão, eu sou o Fanny Weber, @Fannybox nas redes sociais. Comigo está o Rodrigo Azevedo, @Rodrigão1983. E aí, Rodrigão, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo veloz como a Red Bull? Tudo superação como a Mercedes? Pá, superação, exatamente. Ou tudo ranger de dentes como a Ferrari? Cara, o Carlos Sainz é o ser humano mais azarado do planeta Terra. É impossível esse rapaz. Mas assim, é Deus punindo porque o cabelo dele é muito bonito. Tu já viu o cabelo dele, Rodrigão? Não. Ele tira o capacete, ele tira o capacete e o cabelo tá melhor que o nosso. Eu não sei, melhor que o teu, no caso, né? Principalmente que o teu. Pra quem não tá vendo, eu não tenho cabelo, no caso. Mas o Sainz, eu não sei como é que ele não faz propaganda de shampoo. É muito bom, cara. Assim, ó, é irritantemente bom o cabelo dele. Tem um shampoo lá que fazia propaganda com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar e tal. Meu, tinha que botar o Carlos Sainz lá, cara. Isso. Ia ser muito mais apelativo. Agora, só terminar aqui a voltinha, aquela voltinha do aquecimento, que é só para explicar para a galera que está nos ouvindo, principalmente no podcast, que assim, o Carreteiro Fórmula 1, ele é um podcast que é gravado em formato live aqui na roxinha do Jogando Coisas EF, normalmente 21h30 nas quartas-feiras. Nas quintas-feiras aqui na Jogando Coisas EF, eu e o Rodrigão jogamos Fórmula 1 Manager. Começamos semana passada, vamos para o segundo episódio amanhã, na quinta-feira, então, dia 27 de outubro, com a Aston Martin, estamos começando essa temporada no Fórmula 1 Manager, então tá bem legal, recomendo vocês acompanhar. Caso você perdeu a live, perdeu o podcast, perdeu tudo, tá tudo no nosso YouTube, canal Carreteiro, então vai lá, procura. Eu sei que não era para eu falar o nome das ferramentas, Rodrigão, por causa que é um produto multiplataforma, mas é difícil. Tem que se acostumar, Exatamente. A TV roxinha, a TV vermelhinha e vamos conversar depois que eu achei uma outra TV, de repente a gente vai ter mais uma plataforma. E daí lembrando para vocês que tem agora um Twitter mesmo, então vai lá, canal Carreteiro, procura o Twitter, daqui a pouco tem Carreteiro de Copa para a Copa do Mundo, então tem vários produtos carreteiros surgindo. Vamos dar início às conversas, Rodrigão? Vamos dar início já com as pautas. Vamos para a primeira pauta, que é simplesmente a pauta mais óbvia do universo, que é a Red Bull campeã do Campeonato de Construtores. E aí, Rodrigão? Alguém tinha dúvida disso? Pois é, né, cara? Acho que a dúvida era quando que ia se concretizar, né? Quando é que ia se confirmar. E, cara, acho que veio muito ao natural. A gente vem falando já aí acho que todos os podcasts todos os episódios que a gente fez, a gente vem falando da regularidade da Red Bull, né? Então, quando não chega os dois pilotos, chega um pontuando bem, né? Nesse caso aí o Max venceu. E, tava na hora já de destronar a Mercedes, né? Fazer girar um pouco esse troféu aí, né? Se fosse que nem Copa do Mundo, a Mercedes já tinha levado 3 em definitivo para casa nesse... 3 não, 2. Ia levar o terceiro agora. E tava para levar o terceiro, exatamente. 8 anos. 8 na sequência, né? 8 na sequência. Curiosamente, Rodrigão, antes de completar, claro, é o quinto
campeonato de construtores que a Red Bull ganha, né? Uhum. Ganhou os 4 primeiros com o Vettel e agora ganha mais um com o Max Verstappen. Então, a Red Bull cada vez mais se consolidando Uhum. como uma empresa de automobilismo, no caso, na Fórmula 1, né? Tá bacana, Pô, né? sem dúvida. A gente. Eu tinha feito uma corneta aí no outro programa, falando que a Red Bull é empresa de bebida, não sei o quê. Daqui a pouco ia ser legal se a gente tivesse a equipe da Coca-Cola na Fórmula 1 também, papapá, fez essa brincadeira. Né? Mas óbvio que era uma zoeira. E essa semana eu assisti um vídeo contando a história da Red Bull na Fórmula 1. Eu lembrava assim de partes, né? Mas nunca tinha visto o compilado inteiro assim numa linha do tempo, cara. E pô, meu, é um investimento de Longo. 20 anos aí, cara. Isso. Mais. Elas começaram com a parceria com a Sauber, né? Começaram Não, antes ainda da parceria com a Sauber, Olha. teve uma parceria com outra equipe que foi. Cara, não vou lembrar, mas era finalzinho dos 90 ali. Uhum. Apenas como patrocinador e com intenção depois de. Na verdade, eles entraram só como patrocinador, né? Sim. A Fórmula 1, na história da Red Bull, ela se funde. A gente, inclusive, pode, abrindo parênteses aqui, a gente pode fazer um episódio claro. depois só disso. Sim, Mas sim. ela entrou como patrocinadora porque eles entenderam que a forma de conseguir alavancar os negócios deles era atingir o público jovem e tudo mais, e aí foi pro lado dos esportes radicais, aquela coisa toda, aviãozinho. Muito tudo mais. ideia do cidadão que morreu que agora, né? Foi o Dias, não sei como pronuncia, Mateschitz, que é o que faleceu agora recentemente, dia 22 de outubro. Era muito visão dele, né? Esse Sim. tipo de situação, assim. Inclusive, uma das minhas críticas, assim, dizem que uma das minhas críticas a Red Bull na Fórmula 1, que eles estavam meio como não estavam tão mais radicais quanto estavam antes, é muito por causa do estágio de doença do seu fundador, e daí agora que eles vão começar, tipo, entendi. a se restabelecer como companhia, assim, né? Como uma Mas marca, enfim. claro. Mas enfim, aí eles entraram como patrocinadores e tudo mais, e em dado momento lá decidiram que queriam ter uma equipe. E aí eles tinham esse patrocínio. Pô, cara, eu vou pesquisar aqui depois quando tu estiver falando aí. Sim. Mas era uma outra equipe, não era a Sauber. A Sauber, no fim das contas, foi quando eles. A Jaguar, né? Isso. Foi daí quando foi a Jaguar e tudo mais. E aí na época da Jaguar, a Jaguar tava largando fora, e aí a Red Bull entrou no negócio ali para comprar a equipe e tudo mais. E aí, cara, quando eles decidiram montar a equipe, eu não sabia disso, mas o Adrian Newey foi contratado naquela época já. Ele tá, tipo, desde o início com eles. Sim. E ele era super jovem, tanto que tu vai ver os caras que geralmente são os chefes de equipe, são uns tiozão já, bem mais experiente e tudo mais, né? E agora que tá uma geração aí mais nova, o Toto Wolff, o próprio Binotto lá e tudo mais. E aí foi uma aposta deles. E, cara, deu no que deu. Eles sempre olhando pra ser uma equipe top, assim. E já no primeiro campeonato, se não me engano, eles foram 6º ou 7º de construtores. E só subiu, assim. Não teve nenhum ano que eles regrediram. Sabe? Sim. Subiu até que foram campeões com o Vettel. E se tu parar pra olhar, cara, 5 títulos da Red Bull mais 8 da Mercedes, os últimos 13 ficaram na mão de 2 equipes só, né? É verdade, né? Tipo, é muito. São muitas. É que é 20 equipes, né? São muitas equipes para ficar tão. 10 equipes. São 10 equipes, 20 pilotos. É muita equipe para ficar na mão de 3, né? E aí teria que voltar um pouco ali para ver quantos títulos da Ferrari teve antes. Acho que talvez tenha tido um perdido ali da McLaren e um perdido da. Teria um que é da McLaren, mas eles perdem por uma questão legal, não, né? Mas eles fizeram um bagulho de
a FIA achou foi legal o que eles fizeram, e Uhum. daí, tipo, cortaram os pontos deles, que era eu acho que era da época do Alonso, Quando... já, primeiro ano. Tá. Eu ia perguntar se era quando o Hamilton tinha vencido. Pode ser que seja quando o Hamilton venceu. Eu tenho a impressão que foi naquele ano. Eu tenho a impressão que foi nesse ano também, então. É isso aí. E daí, mas enfim, tipo, eu tava tentando procurar qual é que foi a posição da Red Bull Uhum. no GP no ano de 2005, que foi o primeiro, Uhum. mas não tô achando informação, então... aqui agora sim. Então deixa pra depois. Mas enfim, cara, Rodrigão e tudo mais, só para também destacar o menino Max Verstappen, ele venceu a 13ª do ano e agora ele já tem mais um recorde para chamar de seu, né? Na verdade, se igualou ao Vettel e ao Schumacher, né? Curiosamente, 2 alemães e, né, ponho então os Países Baixos na mira, então, no calendário de recordes da Fórmula 1. Esse ano não tenho o que dizer, né? Esse ano o Max Verstappen correu muito, né? Pô, não. Tu pega um piloto que ele é ele é regular, e o cara é focado, né, meu? Não é Sim. focado a palavra, meu. Aquele negócio do cara. Tu sabe que o piloto é diferenciado quando o cara tem aquela atitude de que vai fazer, quando ele chega para ultrapassar, tu sabe que ele vai ultrapassar, né? Sim. O Hamilton é assim, o próprio Alonso sempre foi assim, né? Agressivo, né? Agressivo, até isso, agressivo pode ser a palavra. Agressivo pode ser a palavra, mas às vezes eu já vejo que o estilo de pilotagem do Max, por exemplo, é mais. Óbvio que nas ultrapassagens o cara tem que ir pra cima, mas eu já Sim. vejo que ele é mais consistente, assim, de manter aquele ritmo e não dar, sei lá, um sprint mais forte ali e variar muito, sabe? Uhum. Mas aí tu pega um piloto com essa característica em uma equipe que foi consistente o campeonato inteiro, não falhou, ou falhou muito pouco, né? Sim. Não dá pra dizer que não falhou, porque aquele qualify lá em Baku foi espetacularmente engraçado. Exatamente. E aí é isso, né, cara? Quantas corridas faltam? 4 corridas, né? 4 corridas de antecedência pra campeão. E provavelmente o Verstappen vai bater ainda o recorde esse ano para ficar absoluto como o piloto com mais vitórias em uma única temporada, né? Bem provável. Eu achei, ele tem menos de, deixa eu ver minha tabelinha aqui, ele tem 3 corridas para bater, para vencer mais uma, né? Com certeza ele vai vencer mais uma nessas, pelo o desempenho da Red Bull, tipo assim, não é improvável dizer que ele vai vencer pelo menos Interlagos. Entendeu? Porque é um GP rápido e que se o carro é muito bom, faz diferença, tá ligado? Então, não dá pra dizer que não, assim, provavelmente ele vai fazer mais um ponto, daí vai ficar correto, né? 14 vitórias não é pouca coisa mesmo. Tá certo que atualmente tem mais GPs, né? Para disputar, mas mesmo assim não é pouca coisa. Só trazendo a informação, então, no ano 2005, estreia da Red Bull como construtora, né, como time, eles ficaram em 7º lugar, na frente da Sauber, da Jordan e da Minardi. O primeiro motor deles foi um Cosworth, então V10. É isso aí. E aí, corrigindo, cara, tu falou Sauber e disse que não era Sauber, e sim, a Sauber foi a primeira equipe que eles apenas patrocinaram. Exatamente. Aí depois a que eles compraram, que era Jaguar, era a Stewart. Antiga Stewart. Isso, exatamente. Exatamente. Eu sei por causa que hoje eu vi um vídeo da história da Sauber, muito por causa da situação da Audi, que a gente vai comentar rapidamente no final. E eu tava vendo um vídeo da história da Sauber, que é uns vídeos que a própria Fórmula 1 põe na plataforma deles. E é bem interessante, daí eu vi para já estudar, né? Eu sou um aluno aplicado. Daí eu resolvi ver o videozinho, assim, foi bacana, foi bacana. Foi engraçado que nessa vitória do Verstappen, tudo se tentou atrapalhar ele, né? Tu falou lá que na volta rápida do Baku teve problema, teve mais um problema, né? Teve problema no pit stop. Verdade.
Verdade. nesse GP dos Estados Unidos, o pneu traseiro direito, se não me engano, estava com problema na pistola, e nessa aí a Ferrari e o Hamilton passaram ele teve que mostrar a superioridade do carro e tudo mais para conseguir passar. Ele com um pneu, se eu não me engano, ele estava com o pneu médio, o Hamilton com o duro, talvez uma escolha errada de pneus da Mercedes, ou De talvez novo, o né? pneu. Ou talvez o pneu da a Red Bull consuma menos pneu que a Mercedes, né? Se sabe que a Red Bull é um carro leve, mais leve, né? E tudo mais. E tem a polêmica do teto de gastos aí mais uma vez, tem o programa anterior que a gente já comentou. Mas enfim, o Hamilton tentou. Se o Charles Leclerc tivesse segurado mais o Verstappen, eu tinha uma esperança um pouco maior, mas não segurou, daí, né? Não deu tempo de escapar mais, né? Não deu tempo de escapar, exatamente. Assim, ficou assim para trás, não tem o que fazer. Temos mais alguma coisa para falar do nosso campeãozinho, menino Menino Max? Max? Não Olha, tem uma tem. fofoquinha que talvez a Kelly Piquet seja grávida, tá? Olha aí, Mas hein? putz, agora que eu lembrei dessa fofoquinha. Mais um Verstappinho. Esse no caso sim, né? Que ela tem um Kvyatzinho, né? Sim. Não, mais um Verstappen que eu digo porque o Max já é um dos Verstappen, né? Porque já tem o Verstappen pai, né? Agora eu Que entendi correu o que tu também, quis né? dizer. Vai ter o Verstappen neto agora. Mas eu não sei se é verdade isso ou não. Tentei procurar aqui rapidamente, não achei. Mas, caras, é isso, tá ligado? Tipo assim, ele vai fazer esse recorde, não tem como. Não tem como ele não bater esse recorde, sabe? Tipo assim, simplesmente não tem como. Cara, até porque, assim, eu acho que ele já empatou, né, com o recorde atual. Então, Sim, ele já empatou. Tem ele, o Vettel e o Schumacher com né? 13. Então é mais uma vitória e deu, né? E aí, assim, quebrar 4 vezes, digamos que ele quebre uma vez, ainda teria que outras 3 corridas alguém chegar na frente. Né? Na verdade, ele só tem mais 3 corridas, né? E se ele quebrar 4 vezes, ele vai ter que quebrar uma no passado. Eu tô contando com os Estados Unidos, mas já passou os Estados Unidos. Já passou, exato. É México, São Paulo e Abu Dhabi. São Paulo e Abu Dhabi, isso aí. Então, que seja, que ele quebre uma vez, né? Outras 2 tem que alguém ganhar. E todas as vezes esse ano que ele não ganhou, é porque teve alguma coisa inesperada, alguma coisa fora do... Imponderável. Do script, digamos assim, que não seja qualifica, corre e deu, né? Porque nessa daí a Red Bull tá muito na frente e tomara que não aconteça de novo aquilo que aconteceu um tempo atrás aí com a Mercedes, né? Porque teve uns bons 3 anos que a Mercedes era muito acima das outras e não tinha o que fazer, né? Então é bom ter mais competição, né, cara? É bom. Sim. Não, é óbvio, é muito bom. Falando em competição, temos a próxima pauta, que é sobre competição, né? É sobre Lewis Hamilton do Brasil. Ele, cara, tirou de uma cartola esse segundo lugar, né? Pô. Sabe, uma questão de escolha interessante, questão de estratégia boa na corrida, a Mercedes não cagou e a Ferrari não soube tirar um bom aproveitamento da pista, né? Então ficou tranquilo para o Hamilton para conseguir esse segundo lugar. Poderia ter feito melhor poderia ter feito melhor se a Red Bull tivesse errado mais ainda, né? Que esse segundo lugar é por causa disso. Ou se o carro fosse um pouco melhor, né? Exatamente. Né? Então, tipo, não tem assim. Mas nos deu aí sei lá, uns 30 segundos de nostalgia de competição ali entre Max e Hamilton, né? E pô, foi bom porque teve um embate, né? Não foi chegou e passou de passagem, né? Teve um embate ali, só que enfim, logo adiante já fez toda a diferença o carro, né? E pô, cara, em algum momento assim eu imaginei que podia até dar, seria legal. A gente tinha falado esses tempos, né, de que a gente acreditava que o Hamilton poderia ganhar uma corrida esse ano, né? E enfim, tem mais 3 aí para
para isso, né? Ele ganhou no Brasil de uma forma espetacular ano passado, né? Ultrapassando o grid inteiro, contando a sprint de sábado mais a Sim. corrida de domingo, né? Então, enfim. Esse Mas- ano não teve sprint nenhum? Não Pois teve, é, né? cara, eu tô viajando achando agora, que não. teve uma no início do campeonato, cara, mas eu tô na dúvida. Eu tô Acho que não teve, não. É, cara, tu sabe que a memória Porque- é horrível, né, cara? Não, mas é por causa que era pra se fosse até ter, além do Brasil, ia ter em Silverstone, também não teve. Era pra ter. Eu lembro que teriam 2 ou 3. Né? Não, é porque os GPs para fazer sprint, eu acho que é Monza, se não me engano, Espanha, Brasil e eu tinha falado mais um. E Silverstone na Inglaterra. São os GP que eles gostam de fazer sprint pela condição do GP, né? Um GP rápido e tudo Uhum. mais. Então, se não teve, então não teve. Não teve, eu tô olhando aqui. Então, vamos já, só continuando aqui do Hamilton. O Hamilton fez segundo e o Russell fez em quarto. A Mercedes fez pontos importantes para buscar a Ferrari pelo segundo lugar. Se a Ferrari continuar rateando, Rodrigão, vai ser engolida. Pois é, né, cara? Vou olhar a garganta aqui. Tu sabe que tu falou no início lá na volta de aquecimento, lá eu não quis entrar na pauta porque a gente ia falar de Ferrari aqui. Aliás, já entramos em Ferrari? Já entramos em Já Ferrari. entramos em Ferrari? Isso. Então, o meu produtor não, o meu auxiliar de produção aqui me mandou na pauta da Ferrari, ele me mandou uma foto da Red Bull e da Mercedes. Mas agora que tu falou faz sentido, porque a Ferrari pode ser engolida pelas duas. É verdade. Eu não tinha visto que o teu auxiliar de produção tinha feito errado, assim. Tudo Bom. bem. Então vamos adiante. Vamos. Mas tu falou lá no início do Sainz ser um cidadão muito azarado e tudo mais, não sei o quê. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? E eu sempre falei ali que eu achava que mais do que o azar tinha todo aquele peso de estar vestindo o macacão da Ferrari e tudo mais e a própria cobrança que vem em cima disso, né? E, cara, hoje eu tava assistindo o podcast do meu Deus, comentarista da Fórmula 1. Tá, peraí, que tem muitos podcasts de comentários da Fórmula 1. Aquele que é do cara com a menina. O comentarista pica, meu. O Reginaldo Lemos. O Reginaldo Leme? Isso, o Reginaldo Lemos. Eu tava vendo o podcast ele com o Rubinho. Eles fazem uma live, né? Isso. Eu acho que toda segunda. Toda segunda, assim. isso aí. Toda segunda. Muito bom. Quem não conhece aí, experimente batendo roda. E o Rubinho falou um negócio, cara, justamente porque o Reginaldo falou exatamente isso, né? O Sainz é azarado, não sei o que. E o Rubinho falou que não gosta de acreditar muito nesse negócio de azar. Né? E ele falou um negócio que eu penso assim, cara. Ele diz que muito do azar ou sorte tá ligado com o que o cara trabalhou, treinou e conduziu as coisas do jeito que ele fez, sabe? Isso me lembrou essa questão que eu falo, né? De que talvez para ele esteja pesando, sim, a equipe, a responsabilidade de estar na Ferrari e de ter o Leclerc, talvez, junto, que é tido como o primeiro piloto, apesar de ninguém falar isso abertamente, né? Claro. Tudo isso vai contando como pressão aí, né? E aí quando o Rubinho falou isso, olha aí, ó, ele tem essa visão também. Eu acho que não é só azar ali, não é só a incompetência E vamos falar incompetência entre aspas, né? Sim. A Ferrari é uma das grandes da Fórmula 1, não só na história, no ano. E eu acho que tem ali alguma boa responsabilidade do jockey desse cavalo também. Sabe? Sim. Então eu acho que no caso do Sainz ali ele não tá conseguindo segurar o rojão. Cara, eu concordo, mas assim, o Sainz,
comparado com o ano passado de Ferrari, esse ano ele tá melhor, tá? É que a Ferrari tem mais possibilidades esse ano, né? Uhum. E daí isso torna a situação mais evidente. Mas assim, né? É que o problema dele nem é tipo assim, o carro, a exposição que ele termina e tal. O problema é as coisas que acontecem, né? Uhum. Tipo, ele tem a Austrália, que ele recolheu o carro, Emília-Romagna, que ele recolheu o carro, Azerbaijão, ele recolheu o carro, Áustria, ele recolheu o carro, e o Japão e Estados Unidos, né? Então, tipo assim, ele tem cinco carros recolhidos. Duas é incontestável o problema da Ferrari Uhum. e tal. Na época da McLaren, que eu acho que a gente pode comparar com o último ano dele da McLaren, ele tinha recolhido o carro 2 vezes. E ele era um pouco mais consistente, tá? Claro, consistente a nível McLaren, né? Sexto, sétimo e achava um quarto e um segundo lugar ali, entendeu? Então, tipo assim, a expectativa que se tinha com o Carlos na Ferrari é que ele fosse mais rápido e essa consistência, né? É isso que ele não tá conseguindo. Acho que tem muita coisa, acho que ele pode estar sentindo um macacão, mas quem acompanha o Drive to Survive sabe que ele sente também um pouco quando tem uma pressão, né? Uhum. Então o cara sabe, então tipo, soma um macacão, uma pressãozinha lá, aquele primo dele que é chato pra caralho, que tá sempre no paddock. Então, tipo, são as coisinhas que vão estragando o desempenho da Ferrari. E defendendo o estagiário das fotografias, Rodrigão, Uhum. eu já vou largar minha corneta na escuderia italiana, que é o seguinte: as imagens eu pego aonde? A Mercedes tem um portal para os jornalistas e criadores de conteúdo buscar fotos oficiais, tá? Ah, que massa, cara. A Red Bull também, e isso não só a Red Bull, nem é só, tipo, tu pode pegar os malucos da categoria de base deles, correndo de kart e tal, que tu vai conseguir. Cara, o da Ferrari, eu fiz o cadastro, meu, e parecia um site, parecia que assim, ó, eles estão usando o mesmo site de 2006, tá ligado? Cara, é impossível achar. Daí eu tive que fazer uma parada que eu não queria, que é procurar na rede mundial de computadores e achar uma imagem. No famoso Não Google. achei. Não achei uma. É porque daí tu acha assim, a Motorsports, que é um site bem conceituado, eles mandam, como é uma empresa, um site internacional, eles mandam fotógrafos, só que todos têm marca d'água, né? Eu achava que seria palha de ter uma foto com marca d'água na nossa live, né? Então arranjei outra. Só que daí, como a nomenclatura vem essa nomenclatura, eu me confundi e perdi. Entendi. Mas enfim, defendi o estagiário que sou eu, entendeu? Eu ia dizer, foi tu, achei que tinha sido auxiliar de produção. Cara, Mas- é incrível assim o que a Ferrari tem perdido com o Sainz, né? Sim. E daí tá, beleza, tá, o Sainz meteu uma pole e o Leclerc com o motor novo saiu lá da casa do caralho. Mas, cara, tipo assim, a Ferrari, na teoria, Rodrigão, tem um carro só um pouco abaixo da Red Bull, né? Sim, E a cara. Red Bull faz milagre com aquele carro Sim. e o Leclerc não consegue fazer P2. Não tenho sombra de dúvidas que o carro da Ferrari tem potencial ali para estar batendo de frente com a Red Bull. E é por isso que eu digo até que tem muita questão do piloto ali, principalmente do Sainz, né? Uhum. Pode ver que seguido o Sainz e o Leclerc estão disputando com o Pérez. Tá? Exatamente. O Verstappen vai na frente. A gente sabe que o Pérez é bem aqui no Verstappen. Claro, o Verstappen é bem diferenciado. Sim. Ele é bem acima da média. Mas a Ferrari hoje não tem o piloto ali. Né? E outra coisa, Rodrigão, se a gente pegar aqui a letra fria da lei, né? Dessas 13 vitórias do Verstappen, 12, 11 é mérito dele, né? Sim. Tem 3 corridas que a Ferrari faz merda e entrega pra ele. Sim. Sim, tem o próprio França. O próprio Leclerc rodando na França lá. Isso, França tem. Eu não me lembro qual o Sainz fez cagada ou a Ferrari fez cagada. Eu acho que foi no Emília-Romagna, que, sabe, tipo, é o tipo de. Né? Sabe? É o tipo de cagadinha que não dá pra fazer. E essa questão dos pilotos, eu vou te dar um exemplo, tá, cara? Eu vou pegar um cara do grid ali, meu. Larga o Alonso nessa Ferrari de hoje.
Faz ia- coisa. Ele ia Faz estar coisa. brigando. Cara, provavelmente o Max não teria sido campeão ainda. Se bem que agora talvez, porque faltam 3 provas só. Uhum. Mas, né, teria segurado muito mais, né? Pega algum outro piloto melhor. Eu vou te dizer que o próprio Russell, Sim. o próprio Russell ia incomodar mais com aquele carro ali. Pô, o Russell incomodava com a Williams, cara. Brigava com o Bottas, né? Exatamente. Bateu no Bottas, inclusive foi em Emília-Romagna. Exatamente. Bateu no Bottas, né, quando ele tava com a Williams. Então, cara, tipo assim, o problema da Ferrari é que eles fazem essas cagadas e entregam Uhum. para Red Bull, né, as corridas, assim. E daí entregaram automaticamente 2 campeonatos para Red Bull com uma facilidade que eles não precisavam, né? Sim. Então, é ridículo. A Red Bull, se soubesse que eles não precisavam fazer um carro tão bom, eles não tinham quebrado o teto de gasto, né? Tinham segurado um pouco pro ano que vem, né? Exatamente. Vamos para vamos adiante, mas isso a gente pode conversar mais adiante, de repente, mais pro final do campeonato aí, que é a penalização da Red Bull ali e o que pode afetar eles pro ano que vem, né? Mas é só uma nota mental aqui pra gente explorar isso mais adiante. Claro. Bom, GP da Cidade do México, agora mudou o nome, é GP da Cidade do México. Hermanos Rodrigues, é isso? Autódromo Hermanos Rodrigues, isso aí. Hermanos Rodrigues Antes era GP do México, agora é GP da Cidade do México. Exatamente, como São Paulo, né? São Paulo e São Paulo, né? Antes era GP do Brasil, agora é o GP da cidade de São Paulo, né? Bom, 3 zonas de DRS, um estádio de beisebol, 71 voltas. A Fórmula 1 desembarca no México, Rodrigão. Tu disse já que é um grande fã desse GP. Traga então as características que tu gosta, né? Tu tem assim apreço. Eu acho legal porque ele é um autódromo que tem, como tu falou, ele tem 3 zonas de DRS, né? Mas, enfim, a primeira zona, que é a reta ali, é uma reta bem grande. E ele tem logo depois, ele tem a reta, tem uma série de 3 curvas ali e já tem uma segunda reta. E aí depois dessa reta tem um pequeno trecho de baixa. Daí no que seria o lado oposto da reta, um trecho de velocidade média, que aí é para fazer curva usando o downforce ali do carro. E lá no final... Balançando, assim. Balançando. É que o piloto tá balançando com a cabeça no cockpit, assim. Isso aí, exatamente. Aí vem o terceiro trecho de DRS ali com uma reta, mais um tirão, e lá no final um trecho muito lento, né, de primeira marcha ali, para sair a parte do estádio, né, ali. Sim. E aí para sair de novo na curva para reta. Então é um circuito que tem todas as características possíveis, assim, e que tem pontos de ultrapassagem, tem zona de DRS, e não é um circuito que é propenso a ter safety car, porque ele tem bastante área de escape. Então eu vejo que são essas características assim que tornam uma corrida legal, assim. E o estádio ali, a gente falou isso esses tempos, né? É uma pena que o estádio é numa parte tão chata do autódromo, porque a parte que tem as curvas mais de baixo, né? Sim, então, que é pro público ver, né? E é pro público poder ver os carros, né? Não, e até pra não dar um acidente, não bater alguma coisa e, sei lá, sobrar pra cima. Mas, pô, seria massa se o estádio fosse, por exemplo, no final da reta, né? Onde tem o S lá, ou enfim, onde tem a segunda zona de DRS ali, mas... Enfim, nada é perfeito. Mas eu acho muito bonito ali, cara. Aquela parte ali que os carros chegam no estádio, aí passam por baixo de uma arquibancada ali e tudo mais, eu acho muito massa, cara, é muito diferente, assim, coisas da F1 moderna, né? Coisas da F1 moderna, só para que esse estádio de beisebol, então, é conhecido como Foro de Sol e abriga o time Diablos Rojos del México, que é a equipe de beisebol que disputa o campeonato, a Liga Mexicana de Beisebol, né? Só para termos informações também. E dar mais informações também, Rodrigão, porque eu gosto de dar informações. Pô. Sabia que o primeiro pódio
da história de Michael Schumacher foi no GP do México? Não sabia. 1992. Ele que largou em terceiro, foi ultrapassado pelo menino, um brasileiro promissor, Ayrton Senna, só que daí a McLaren do Senna estragou o câmbio, e daí lá na 12ª volta, daí o Schumacher retoma então a posição com a sua Benetton. Era a recém-8ª corrida do alemão, e correndo com a sua Benetton Ford Cosworth. Então, primeiro pódio do Michael Schumacher. Esse é o GP, grande prêmio da época, grande prêmio do México, para a história, Rodrigão. Pô. O que falar de Michael Schumacher, né? Pô, não tem o que falar, né, cara? É o maior, né, cara? Tem aquela dúvida entre Schumacher e Hamilton ali, mas, enfim, não foram épocas diferentes, carros diferentes, né? Então, os dois caras que estão no topo aí. Mas os dois pegaram mudança de tecnologia, né? Só que eu acho que os dois têm características muito semelhantes do meu ponto de vista. Por exemplo, o Schumacher ganha uma Fórmula 1 com a Benetton e o Hamilton ganha com a McLaren. Com a McLaren. Isso. E daí depois os dois trocam de empresa, né, de time, e ganham uma sequência gigantesca com esses times também, né? Sim, e trocam daí para uma equipe grande, consolidada da época e tudo mais, né? Se bem que o Hamilton ele fez parte da consolidação da Mercedes, né? Junto com o Michael Schumacher, inclusive. Exatamente. Na verdade, eu não me lembro se os dois correram juntos. Não, eu acho que ele... Eu acho que sai o Schumacher, entra o Hamilton, porque fica o Hamilton e o Button, né? Ah, é verdade, o Button, eu tava pensando já no... Nico. No Rosberg, isso aí. Não. Mas o Schumacher, enfim, ele vem para uma Ferrari, claro, Ferrari com história, né? Mas a Ferrari de muitos anos sem título, né? E volta a ganhar com... E ele fica muitos anos sem título também na Ferrari, né? Ele fica uns 3 anos na Ferrari sofrendo com os carros bosta lá. Até conseguir emplacar. Exatamente. Mas, cara, tu falou da Benetton. Eu assisti um conteúdo esses dias também da história da Benetton. Bem legal. E aí, cara, eu não fazia ideia, cara. Tu sabia que a Benetton, ela tem esse nome porque ela era da Benetton, a empresa aquela de grife e não sei o que lá. Eu não fazia ideia de que a Benetton era deles, cara. Não fazia ideia mesmo. Eu, honestamente, a grife eu conheço pouco, assim, eu conheço por causa da Fórmula 1, tá ligado? Mas é engraçado, assim, é engraçado porque a gente fica zoando que tá em equipe da Coca-Cola e teve uma Benetton e uma Red Bull, né? Sim, exatamente. Então, isso que é engraçado, assim, né? Tipo assim, o cara tá zoando um bagulho que aconteceu... Sim, 30 anos atrás. 30 anos, 20 anos atrás, como se eu tivesse em 2005, né? Mas esse feito aí do Schumacher com a Benetton, cara, de ser campeão com aquela equipe é espetacular, né? A Benetton que depois foi vendida, virou a Renault. Verdade. Aí, enfim, e aí hoje em dia é a Alpine. Mas na época a Benetton era ninguém na fila do pão, né? E anos 90 lá que era selva, né, cara? Aliás, anos 90 nem era tanto selva, já tinha bem mais regras, né? 80 que era fazer o que queria praticamente com os carros. Mas é uma época ali que poucos dominavam, né, cara? Anos 90 ali era Williams, McLaren, a Ferrari tentando com uma terceira força ali, e não sobrava muito pros outros, né? Avisando pro DJ aí para trocar a próxima imagem, Max Verstappen foi o piloto que mais venceu no GP da Cidade do México, GP do México. Ele tem 3 vitórias, 2017, 2018 e 2021. No grid, apenas o Hamilton pode igualar esse resultado, né? Ele venceu em 2016 e 2019. Se vencer em 2022, daí iguala as 3 vitórias. Improvável, mas tá aí, é a estatística que eu tenho que dar. De equipes que correram, Rodrigão, nesse GP, a Mercedes e a Red Bull, elas disputam para qual equipe que tem mais vitórias, né, nesse GP. São as duas que têm mais chance.
Atualmente, 5 equipes dividem essa posição de primeiro lugar com 3 vitórias. A Mercedes, a Red Bull, a Williams, que, né, se ganhar é um milagre, a McLaren também e a Lotus, que não existe. Então, são essas 5 equipes, tem 3 corridas cada, 3 vitórias cada. Por outro lado, se é uma Ferrari vencer no GP do México, dela iguala, então são 6 equipes com 3 vitórias cada, né? E na questão de montador de motor, a Honda foi o motor que mais venceu, tem 5 vitórias, então, ao longo de sua história. Provavelmente, Estatísticas, né? Estatísticas. pô, provavelmente com o Red Bull e o Williams, né? A Honda, Ou McLaren também. eu acho que tem McLaren também. Não tem, porque o Senna venceu em 92. 92 foi Não. o Schumacher. O 92 foi o Berger. 92 não foi o Berger. 92 foi uma Ferrari, o Schumacher ficou em segundo. O Senna quebrou. Foi o Acabei de primeiro contar essa pódio, história. tá? O primeiro pódio, não foi a primeira vitória. Não foi a primeira vitória, exatamente. E, Rodrigão, tem uma questãozinha que pode tirar os cabelos dos engenheiros, que é o seguinte: um drama aerodinâmico está para acontecer, pois este, obviamente, é o GP de maior altitude, a 2.200 metros de altitude. Ele é o mais alto dos 22 disputados, e essa pista que tem um trecho veloz e um trecho cheio de curvas e um drama aerodinâmico, né? Porque o ar rarefeito, para retas pode ser bom, mas para curvas é ruim, tem um esquema de aquecimento de motor. E aí, Rodrigão, qual é que é a tua pesquisinha para nos elucidar esse drama? Pois é, cara, é um problema, como tu falou, né? De deixar os engenheiros aí de cabelo em pé, ou perder o cabelo. Os que ainda possuem em Os pé. que ainda tem, Mas é isso, né, cara? Até tem um paralelo bem interessante de fazer, que é o mesmo problema que afeta aí outros esportes aí, esportes coletivos, esportes não coletivos aí, mas que a gente vê muito no futebol, porque, enfim, o Brasil consome muito futebol, né? Uhum. A gente vê aquela história do time jogar na altitude, né, e ter problema por causa do ar rarefeito, né? No caso dos jogadores ali que estão fazendo uma atividade aeróbica, digamos assim, falta o oxigênio ali para enfim, o cara respirar e ter mais eficiência, né? No caso da Fórmula 1 aí, cara, o que acontece? Na reta ajuda, porque tem menos efeito aerodinâmico no carro. Então é como se tivesse menos asa para correr na reta. Só que aí quando chega nas curvas em que precisa do efeito de asa do carro, né, é um problema. Acaba tendo que, enfim, compensar botando mais asa no carro, porque o ar é rarefeito, né? E aí isso aí influencia na reta e aquela coisa toda que a gente já sabe. E o outro ponto é que influencia no arrefecimento do motor e dos freios, né? Então, mais uma vez, né, chega no final da segunda reta ali do DRS, que o cara já vem da freada da primeira reta, tem outra freada forte, aí vem um trecho misto ali que precisa usar freio também. Então, ali é um outro ponto para os caras perderem cabelo, aí, como tu falou, né? E o último e não menos importante, né, que aí acaba influenciando também, não só em retas, mas muito nas retas, é que como o ar é rarefeito, entra menos oxigênio no motor. Puxa e vida. tem uma queima menos eficiente. Então cara, não vou lembrar o número exato agora, mas é tipo 20 a 25% menos de potência que o carro tem por causa disso. Se não me engano é 25. Ou seja, influencia inclusive em quantos cavalos o carro tem, né? Então, naquela retinha longa, se os bonecos não estiver chegando a 387, eu não sei se é isso que eles chegam, mas eu acho que é. Uhum. Então é porque o motor tá queimando menos, né? Tá explodindo menos, porque tem menos oxigênio entrando. Exatamente. E aí, mesmo os carros sendo turbo, né, ainda não consegue compensar isso, né? E aí eu confesso que eu não sei se eles podem mexer
se eles podem mexer na compressão do turbo ali na Fórmula 1. Isso é uma coisa bem importante, bem interessante de pesquisar. Eu confesso que eu não sei. Provavelmente não posso. Provavelmente seja uma pressão Provavelmente não. pré-definida em regra e tudo mais. Porque Até poderia porque compensar. se pudesse, a gente não estaria discutindo esse assunto. Exatamente. Poderia compensar a pressão do turbo para enfim, comprimir mais oxigênio ali. E, enfim, cara, esse é o monte de problema que os caras têm, né? Ou seja, na reta, potência de motor, Uhum. né? Compensa um pouco na asa, mas depois a asa é um problema nas curvas de baixo. E o esquema da asa é tão louco que parece que tem equipe que vai usar a mesma configuração ou tipo de asa de Mônaco, né? De Mônaco, isso que é. Por causa que é uma que precisa também bastante desses detalhes assim de asa, assim. Então, cara, é uma questão de equilíbrio extremamente complicada, porque é uma reta desafiadora para quem tá defendendo, né? E tu precisa da asa para fazer o trecho de curva, né? Então, tipo assim, se tu escolhe só andar na reta, tu não vai correr nas curvas. Se tu escolhe as curvas, tu vai tomar ultrapassagem na reta, né? E é um circuito, como eu falei lá no início, que ele é bem diversificado nesse ponto, né? Ele tem... Eu voltei na tela aqui agora. Aquela segunda parte do trecho, do segundo trecho ali, que é o que tá em azul, né? Ali é onde mais vai exigir o downforce, porque são curvas de média velocidade, né? E aí, se não tiver asa, o cara vai perder. E olha o tamanho do trecho, né? Sai lá daquela curva 6, né? E vai até o início do terceiro trecho ali, passando por uma zona de DRS. Aí, cara, perdeu muito tempo aí. Vai compensar na reta depois? Né? Não vai. Não vai. Inclusive, porque nesse trecho, se o cara tá numa perseguição, pode perder a asa, daí fudeu. Perder a asa? Perder a asa, não, perdeu o DRS. O DRS. Perde o tempo do DRS, daí fudeu, daí tomou. Daí nunca vai ficar buscando o speed trap, né? Então vai tipo. E um ponto interessante também, cara, é que ele tem o primeiro e segundo trecho do DRS, eles têm a mesma tomada de tempo de detecção do DRS. Ou seja, a detecção é lá no estádio, lá no meio do trecho amarelo. Né? Se o cara tá no trecho, se o cara passa a detecção e naquela curvinha ali de 180 graus, que ela tem um nome que eu esqueci agora, mas e o cara é a 17, mas ela tem um nome bonitinho. Sim, enfim. Se o cara consegue uma ultrapassagem nessa curva aí, é um milagre, mas pode conseguir. Sim. O cara passa e tem 2 zonas de DRS para se distanciar, né? Tipo, é um gênio, né? Sim, é um... E eu não lembro, cara, se foi... Eu não lembro se foi nessa corrida ou na outra que... Eu acho que é Canadá, que tem uma zona de detecção também para 2 trechos. Mas que, genialmente, Cara, eu não vou errar, mas eu acho que foi o Vettel que fez isso. Ele poderia ter ultrapassado e segurou para não ultrapassar, para passar atrás na zona de DRS e poder pegar os 2 trechos e se sumir. Tem um videozinho disso que é bem massa. Não, esse não é um videozinho que ele tá olhando o Hamilton, acho que é. Pode ser. Tem um videozinho que ele fica... É que tem um videozinho que tá os dois ficam se filmando, assim. Daí tu vê que o Vettel, ele fica esperando o Hamilton olhando, assim, no retrovisor, tá ligado? Mas, enfim. Esse é o GP do México. A gente podia começar a fazer apostas, né? Eu acho que vai dar a vitória o Max, o Checo e mais uma Mercedes, e a Ferrari fica extremamente desesperada sem pontos. Então eu vou fazer uma aposta em cima da tua aposta, cara. Eu vou apostar que o Checo vence. Seria... Porque se o Max for... É o melhor resultado de mexicano. Se o Max for, no mínimo, um cara legal, ele deixaria bem de boa, assim, não descarado, assim, né? Mas, tipo, daria aquela aliviada pro
pro Checo vencer. É que daí o que aconteceria? O Checo estaria na frente e o Max seria o cara que ia segurar o cara que tá em terceiro, entendeu? Tipo isso. Entendeu? E vamos ver se ele vai ter essa. Primeiro, vamos ver se ele tem essa capacidade, porque nem todo piloto consegue. Uhum. Segundo, que vamos ver se ele tem essa vontade, né? Ah, não, é o principal, né? Porque, cara, a gente falou isso já, né? O piloto de Fórmula 1, o cara é ficcionado pelos recordes, né? O cara quer números na carreira. É. E, enfim, eu não vou me surpreender se o terceiro lugar for uma Mercedes, tá? Porque, cara, eu falei no início, né? Superação, né? Mercedes. E vem bem, cara, vem bem. Tanto o Hamilton quanto o Russell. E tomara, cara, tomara, porque eu torço muito que a Mercedes recupere aí de verdade pro ano que vem pra não deixar a Red Bull sozinha na frente, porque a Ferrari não tem se ajudado, né? A Ferrari tem o potencial e não tem se ajudado. E a Mercedes, a gente sabe que os caras não brincam em serviço, os alemães lá são chatos. Rodrigão, tu já renovou tua CNH? Já, não recentemente, mas já. Já renovou tua CNH, porque tem um rapaz que agora entrando na volta rápida, Rodrigão, volta rápidas. Tem um rapaz, Rodrigão, que parece que se ele conseguir a superlicença dele, né, o direito de dirigir, ele vai na Fórmula 1, ele vai correr pela Williams. É o americano Logan Sargent. O cara é o terceiro no momento da F2. Terceiro no ranking. O Sargento Logan. Isso. O Sargento Wolverine. No Sargento Wolverine, boa. Cara, é uma das apostas que o pessoal tava fazendo. Eu até não sabia dessa questão da superlicença aí, que podia simplesmente ganhar ela por chegar bem posicionado na F2 ali. Eu achei que tinha que ter horas de voo, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas faz sentido, né, cara? É tipo o cara fazer uma prova de proficiência, né? Sim, sim. Tipo, o cara, enfim, já sei, já manjo isso, faço a prova ali, me dá o certificado e era isso. Não, e nem é prova, né? A superlicença tem vários jeitos de conseguir, né? Uhum. E um deles é tu ter uma pontuação mínima na tua carreira nas outras categorias, né? Então, tipo assim, o Logan Sargent precisa fazer um bom resultado em Abu Dhabi, que é onde ele vai correr pela F2. E se ele fizer um bom resultado, que é um resultado possível, bem incrível, acho que tem que fazer sexto lugar, sabe? Tipo assim, daí ele tá liberado para correr na Fórmula 1. Tá? É meio de boas, assim, pra ele. Uhum. É legal, né, cara? Porque daí vai ter. Enfim, tá chegando mais pilotos novos aí, né, cara? Já tem o Piastri que confirmou, né? O Logan chegando, o Joe que chegou ano passado e, pô, pra uma primeira temporada dele, cara, eu acho que tá sendo super bom na equipe que ele tá ali. E vamos ver, ainda tem esperança aí de vir o Drogovic como piloto principal, né? Não como piloto de testes, né? Então, pô, é uma gurizada nova por ano que vem aí, sangue novo chegando na Fórmula 1. E correndo contra os tiozão ali, né? Porque, enfim, Hamilton segue, Alonso segue, né? O Vettel vai parar, enfim, decidiu se aposentar, mas tem que renovar, né, cara? Esses caras não vão durar pra sempre. Sim. E é legal, cara, é legal ver a gurizada surgindo assim, cara. Eu torço pela Williams, cara. Eu quero de verdade ver a Williams voltando aí a brilhar e acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final ali quando for falar de Audi, né? Sim. Não que a Williams tenha a ver algo com a Audi, mas não vamos queimar a pauta. E é isso, cara. Eu confesso que eu não conheço ele, não só de nome, de saber que é um dos caras aí que estão figurando na Fórmula 2 aí. E é sempre bom ver gente nova aí. O próprio De Vries, né? Não tinha falado nele. De Vries ficou um bom tempo com piloto de teste, né, na Fórmula 1. E, pô, já são 4 caras novos aí pra se contar o Joe, né, vindo do ano passado. Exatamente. Uma renovação boa no grid. Deixa eu até falar aqui que só para especificar a situação do Sargento Logan, Sargento Wolverine, que é o seguinte,
A Williams vai meter ele para fazer 2 TL, Uhum. um no México e um em Abu Dhabi, e daí ali ele vai somar, sei lá, 10 pontos, se não me engano. E ele precisa de mais 10 pontos no mínimo. Então ele precisa tirar até 6º lugar no campeonato na F2. Ele tá atualmente em 3ª. Então, tipo assim, ó, se ele não, cara, imagina se ele não consegue. Tipo assim, já é muito engraçado, assim. Ele fazer os TL é tipo aquelas horas complementares para poder se formar na faculdade. Simulador, né? É tipo simulador na autoescola. Tipo, um negócio, né? E, Mas Rodrigo, vou deixar uma questão para ti. Uhum. O Logan Sargent, ele não é nem, Rodrigão, ele não é nem, tipo, direito, assim, P6 na Fórmula 2. Ele tem chance de ele não ser P6. Então, cara, a Williams está cogitando um piloto que tem chance de não ter superlicença. E tá a porra do campeão da Fórmula 2 lá, dirigindo na reserva da Aston Martin, que é o Felipe Drogovic. Mas aí... Porque sabe que a nacionalidade do Logan Sargent faz coro, Sim, mas é foda, né? Cara, mas aí é aquilo que a gente começou a falar ali antes, né? Ano que vem vai ter 3 GPs nos Estados Unidos, né? Eles querem porque querem, eles, no caso a Fórmula 1, quer porque quer o mercado americano, né? E aí precisa ter um piloto americano no grid, né, cara? E é o cara da vez. E eu tava vendo, cara, tem um canal, eu odeio falar as coisas sem dar a fonte, mas tem um canal, eu vou pegar o nome depois ali direitinho, um canal no YouTube. O cara faz o resumo. Cara, eu não lembro qual é que é o título, mas é tipo assim, um resumo fictício da Fórmula 1, um resumo ludibriado da Fórmula 1. Sim. E aí ele faz meio que zoeiro, assim, né? E aí ele falou, né? Esse ano tivemos 2 corridas nos Estados Unidos, ano que vem vai ter 3 e logo em seguida já vai ter umas 27 corridas nos Estados Unidos. Porque, porra, tá bom já 2, né, cara? Vamos meter 3 ainda, daqui a pouco, sei lá, vão inventar Nova York, como tinha a pista de rua lá. A pista de rua na Fórmula E, né? É isso. Aliás, mas teve, eu falei... acho que já teve uma pista de rua nos Estados Unidos na Fórmula 1, cara. Se não me engano, teve. Miami, pista de rua. Não. Nas antigas, lá nas antigas. Ah, tá. Lá nas antigas. E, enfim, cara. Cara, eu tô de saco cheio de pista de rua. Deixa eu falar em real. Tem muita pista de rua já. Eu já falei aqui que eu não sou fã de pista de rua, né, cara? A gente falou isso antes do Grande Prêmio de Baku ali. Acho que a gente falou. Em algum momento que a gente falou de Mônaco, eu falei que, enfim, podem me odiar por isso, mas eu não vejo problema nenhum em tirar Mônaco do calendário de Fórmula 1. Aí eu acho um exagero. Não, eu sei que é, mas é só pelo glamour e pela... Óbvio. E pela... Óbvio. Pela tradição. Óbvio. Né? Mas é só o que importa, Rodrigo. Exatamente. Mas assim, ó, eu prefiro 12 Mônaco do que uma Las Vegas. Então vamos tirar todo o circuito de rua e deixar só Mônaco. Daí fechamos. Mas tem, cara, assim, ó, o meu problema é que, assim, ó, tipo, é muito, né? Pô, se fosse Mônaco, Baku e mais 2, eu ficaria... 4, tipo assim, de 24 corridas vai ter próximo ano, sabe? Ter 4 de rua, pô, tá legal. Acho interessante, tudo mais. Agora tem, se eu não me engano, tem 10. É muita coisa. Bom, nem vamos contar, mas tem... Não. O próprio Arábia Saudita é de rua também, né? Isso, pô, o Abu Dhabi é o... pra caramba, por sinal. Parece o desenho do Abu Dhabi parece um salame caído no chão. E é todo artificial, tá ligado? É o de rua artificial, assim. Pô, pelo menos Baku, Singapura e tal, Sim. tipo, eles passa por rua de verdade, né? Sim. Mas não, sabe, no Miami o bagulho é feito artificialmente com a piscina artificial. Miami, ele é um circuito de estacionamento, né? Não é um circuito de rua. É o circuito, tipo Miami, o Walmart. É tipo kart no estacionamento do shopping. Isso, um abraço ao nosso amigo Gabriel, que prefere não correr de kart ao correr no shopping.
Ah, é verdade. O Gabriel prefere. O Gabriel disse que só vai correr com a gente se for em cartódromo. Diz que no Isso. shopping não tem graça. Não tem graça. Pô, pô, nunca vai correr na vida de kart, nunca vai. Vai ficar com a vida inteira com a vontade porque não fez o básico. O cara não quer jogar bola no areião, quer só jogar em estádio. Quer jogar no gramadinho, exatamente. É. Vamos falar de Alpine? Vamos falar de Alpine. A Alpine não é a Red Bull, mas ela te dá asas, Rodrigão. Essa foi a piadinha que eu escrevi no roteiro. Aquela batida maravilhosa do Alonso no stall e a punição que o espanhol sofreu depois. Na real, essa punição ainda tá uma coisa nebulosa, mas nessa aí, cara, olha essa empinada que o que o Alonso deu, cara. Que coisa fantástica, meu. Nesse mesmo canal ali que eu vi o resumo ludibriado, o resumo lúdico do GP, ele falou que o Alonso deu grau na reta. Deu, cara, parece que, tá ligado, quando tipo, pegou a estrelinha no Mario Kart, assim. E a outra piadinha é que ele jogou... Pô, como é que é o nome? O joguinho aquele do PlayStation que é um futebol com carro, meu. O Rocket League? Rocket League, o Alonso jogou Rocket League. Isso. Cara, e é incrível porque é o seguinte, ó. Olha, essa é a comparação que eu quero fazer. A Aston Martin, tá, o Alonso passou por cima dela, não tinha como o stall voltar. Sim, acho que não tinha pneu depois até. Sim, o cara, pneu inclusive saiu da roda. Mas a Ferrari tomou só um totozinho de lado, né? E Sim. tiveram que recolher o Carlos Sainz. O Alonso deu grau na parada e terminou. Não é terminou, porque ele cai nessa aí, ele cai para 13º, 14º e volta em 7º. Ele termina em 6º, né? Sexta. Isso, ele volta em 6º, ele busca em 6º ou 7º, agora não lembro. Mas enfim, ele busca todo mundo ainda com o carro na cagada. E daí a porra da Haas vem e reivindica, fala assim, não, porque tem um... É porque é foda, porque tem um trecho que é muito engraçado, porque tá assim, ó, daí tu vê o espelhinho direito do Alonso tremericando, assim. Pendurado. Sabe, bamboleando, assim, parecia eu com o meu Fiat Uno dando grau na 116. E daí quando vê o espelhinho cai na reta das boxes, assim, Sim. Voa o espelhinho, assim. E daí a Haas fica puta com isso e tal, e depois que a corrida acaba, pede punição pro Alonso. E daí a FIA faz uma coisa que eu acho idiota, que é que deu bandeira preta com laranja pro carro do Alonso porque tava um carro inseguro. Porra, o carro tava inseguro, mas chegou, irmão. Sabe, a corrida terminou, tá ligado? Não vem me dizer, tipo, se vocês verem, que nem aconteceu com a asa de... Eu não lembro qual é a asa dianteira de alguém, mas que a asa dianteira tava raspando e tal no chão, e pô, fazendo faísca pra caralho, não me lembro que corrida foi. Daí, pô, beleza, daí tu dá a bandeirinha, os caras têm que trocar a peça durante a corrida. Agora, o cara acabou a corrida, vocês não fizeram nada durante o GP, um abraço também, né? Assim não dá. Não, tipo assim, não é por segurança, porque não vai impedir nada, o GP já acabou. Sim, e eu tava vendo isso hoje também, né, cara, esse caso aí. Cara, é muito enrolado, meu. E a Fórmula 1 hoje em dia, ela tá no momento mais evoluído e espetacular no sentido multimídia, no sentido da entrega de um produto, né? E os caras cagam no básico, que é essa parte de regra e cumprir regra e direção de prova, essas coisas, né? A Haas fez a reivindicação e tudo mais, e foi feito isso fora do prazo já, que poderia ter sido feito, né? E aí, os caras vão e punem o cara por uma coisa que é tão evidente que, por mais que seja a regra, tu tem que punir na hora, e não depois, sabe? Tu estraga toda uma questão da corrida como um todo e tudo mais. Vamos pegar um exemplo, meu. E se o cara tivesse ido pro pódio? Isso. Se ele tivesse pego um P3 ali. Não que a FIA nunca tenha feito isso, porque aquele pódio do Vettel eles tiraram, né? Foi tirado, mas é um exemplo. Pega isso aí de exemplo.
peguei esse de exemplo. É muito pior, né, cara? É uma situação que eles podem evitar, cara, e tem competência pra isso. Mas aí o que acontece, né, meu? Provavelmente a Haas reclamou porque Porque viu que tomou no cu, né? porque, sei lá, aquela posição que tinha perdido ali vai influenciar na grana que vai vir do patrocinador. Alguma coisa assim. Bem provável que seja isso. Ainda mais que é um GP nos Estados Unidos, né? Que ele chama em Isso, que casa é na pra casa, ele. dentro de casa, aquela coisa toda. Né? Então, porra, meu, a Fórmula 1 acerta muito no produto que eles têm hoje em dia, na forma como eles entregam isso, as plataformas, Cara, hoje a Fórmula 1 é um produto muito massa. Sim. Só que, cara, essa parte, assim, da gestão, das regras e de fazer cumprir as coisas e tudo mais, os caras estão muito atrasados, assim, parece o futebol brasileiro, sabe? Sim. E a questão da punição do Alonso, tá? Só para concluir, é porque o espelho caiu. E porque ele não poderia correr sem espelho, tá? Esse é o motivo da punição que foi dado. Porra, então isso aí tu manda o cara recolher o carro na hora, né, meu? Mostrou na transmissão ali o espelho caindo. Né? Tem a cena do... Sim, mostra até na transmissão. Eu vi a transmissão, o replay da transmissão, o de 30 minutos, aquele. Uhum. Antes de vir a punição, eu vi o negócio e mostrava no cortes, tá ligado? Sim, Tipo assim, pô, vocês já sabem que o bagulho existe, tá ligado? claro. Pô, os comissários estavam o quê? Comendo sushi? Sabe? Lá nos Estados Unidos, lá, sei lá, que eles estavam comendo no Texas, lá estavam comendo um barbecue. Exatamente. Essa volta rápida tá muito longa. Tá longa pra Mas caramba. mas só pra dizer que é meio tipo injusto. O cara ficou em 15º no grid, tá ligado? Uhum. No final, sendo que ele podia ter ficado em 7º, né? Sim. E o Magnussen que vai tomar no cu dele, com a Haas dele, porque ainda foi ultrapassado pelo Vettel na última volta. Que pau, bem feito, pau no cu do Magnussen. Cara, Não gosto muito do Magnussen mesmo. Pau no cu do K-Mag. Eu tô rindo porque... Cara, o Vettel é muito incrível. O cara tá se aposentando e... E tipo, cara, mas assim, ó, tem uma parada. A gente zoou a Aston Martin semana passada porque eles passaram teto de gastos e fizeram um dos carros mais bosta do grid. Sim. E só para eles nos mostrarem como a gente tá errado, eles meteram o GP do Japão, eles foram legal. Agora em Austin, eles iam pontuar com os 2 pilotos, se não fosse o Alonso. E o Vettel. E, cara, a gente precisa falar do Stroll, meu. O leão canadense acordou, Rodrigão. O cara correu muito bem no Japão, uma ótima largada. O cara fez uma pilotada consistente agora em Austin, foi tirado pelo Alonso, claro. E em determinado momento era P3. Sim, sim. Sabe o que é isso, Fanny? Isso aí se chama pressão. Tá? Final de temporada. Não, meu. Pensa comigo, meu. O Mazepin já largou fora. Sim. O Latifi tá largando. Se ele não se coçar, meu, ele vai ser a chacota da vez ano que vem. E ele só não é a chacota da vez por causa que tem caras piores, né? Porque tem o Latifi, porque ano passado tinha o Mazepin. Né? Senão, cara, é isso aí, meu. O cara tem que se coçar, o cara tem que fazer rir. Né? Mas brincadeiras à parte, meu, é uma evolução, né? Eu confesso que eu não sei se teve upgrade, alguma coisa assim no carro da Aston Martin. Né? Eu não sei o quanto eles mexeram aí para as últimas corridas. Fato é que sim, conseguiram pontuar e tudo mais. E, cara, quanto mais times competindo ali e estando em mais nível de igualdade, melhor para mim. Né? Então, que sigam evoluindo e ano que vem que o Alonso tem um carro competitivo, né, cara? Eu gosto muito dele, né? Pena que eu sou um cara meio nostálgico, né? Pena que o Vettel vai largar de mão, mas pode ser que não, né? A gente vai falar agora na próxima pauta. Pode ser que não. Enfim, né, Rodrigão? O último assunto da nossa pautinha aqui, da volta, é a Audi. Não só vai correr em 2026, Rodrigão, mas como vai meter um motorzão e foda-se o resto. Essa foi o título que eu escrevi aqui.
vai meter 2026, então, vai meter um motorzão, sei lá, Suíça, Brasil de todos. Uhum. Não, a Audi é A Audi é Suíça? americana. Não, a Audi é Alemã? alemã. Alemã. Ah, Suíça, não, tá. É porque é a Suíça é Sauber, a tá. Sauber, isso. Isso, A isso. Sauber é Suíça. E em 2023 sai a Alfa Romeo. Então, 2024, 2025, vamos ter Sauber de volta Sauber na no Fórmula grid. 1. E 2026, a Audi. Né? Uhum. Eu tava fazendo uma pesquisa intensa, Rodrigão. Parece que a Sauber ela é adquirida, não diz o percentual que a Audi adquire a Sauber, mas a Sauber já tem um know-how do uso do espaço da Sauber para fazer usar o túnel de vento para outras modalidades. Sim, cara, eles inclusive têm parceria já com a Audi justamente disso, de compartilhar tecnologia, compartilhar equipamento, uso de túnel de vento e tudo mais em outras categorias, né? Então, não vai ser uma parceria nova, né? Vai ser uma parceria que já, enfim, já vem e provavelmente por isso que fechou e que tá dando match aí, né? E eu me lembrei, cara, tu comentou que tu tinha falado que a Sauber tinha sido a primeira empresa a primeira equipe que a Red Bull patrocinou e tudo mais, né? Na época, eles não aceitaram fechar para ser a equipe Red Bull, porque a Red Bull queria ser dona majoritária e a Sauber não queria isso, né? E agora, nesse acordo com a Audi, vai ser 50-50. Sim. Com possibilidade de depois a Audi virar majoritária, comprar mais algum porcentagem. Tem um esquema de compra progressiva, né? Exatamente. Mas daí, sei lá, tem algumas cláusulas aí para seguir e tudo mais. Mas basicamente é isso que tu falou, tá? A Alfa Romeo se mantém ainda em 2023. 24 e 25 a Alfa Romeo sai fora e aí provavelmente vão manter o nome Sauber. E aí 2026 com toda a troca de regulamento de motor, né? Não se sabe ainda o que vai ter de troca de regulamento aerodinâmico e tudo mais, mas o de motor já está fechado, já o regulamento. Então entra aí o motor Audi, a Sauber se torna equipe Audi. E não sei se tu ia falar, Fanny, mas tem ainda aí a treta da Porsche, né? Na sequência que é do grupo da Volkswagen também, né? Não ia falar, até porque não tem informação nenhuma sobre isso. Se tu quiser elucidar nossos times. Tá. O que acontece é que a Porsche estava negociando com a Red Bull para ser a fornecedora de motor da Red Bull. E inclusive contrataram uma galera da Honda e tudo mais, né? Que é quem faz os motores da Red Bull hoje e tudo. E a Red Bull ficou se enrolando ali porque a Honda tá rendendo. Não, porque a Porsche queria também 50% da equipe. Só que aí a Red Bull não queria. E aí ficou se encebando, ficou nessa e aconteceu que a Porsche, por não ter garantia de ter uma equipe, né, perdeu o prazo de inscrição ou de envio lá do projeto para a FIA para poder, enfim, ser homologado para 2026. Então, a Porsche entraria somente em 2027, porque daí vai ter um novo prazo, aquela coisa toda. E não tendo mais possibilidade de entrar como fornecedora de motor da Red Bull, a Porsche foi conversar com a Williams. E aí por isso que eu falei lá atrás que a gente ainda ia falar de Williams hoje e tudo mais. Sim. E aí não se sabe muito sobre isso, apenas que está em negociação. Não se sabe se vai ser motor, se vai ser talvez adquirindo parte da equipe e entrando com o nome de Porsche. O boatinho é 50% da Williams. 50%, mesma coisa. Os que eles queriam com a Red Bull vai ser com a Williams. Mas mantém-se o plano ainda para 2026. E aí, 2026 utilizaria motor da Audi. E aí, sim, depois, quando tivesse, enfim, homologado o motor Porsche, daí entraria com o motor Porsche totalmente independente.
E aí, cara, começa toda uma treta que a gente não vai desenrolar aqui, mas que Audi e Porsche, como são do grupo Volkswagen, aquela coisa toda, trabalhariam em parceria para desenvolver o mesmo motor. E parece que já tem gente que não está curtindo essa ideia. Óbvio que Red Bull não vai gostar de ter duas equipes investindo e dividindo o custo ali do projeto de motor, né? Apesar de ser também não vai exatamente gostar. a mesma coisa que eles fazem. Acho que é o inverso, porque- no caso da Não, Red Bull. é porque o que acontece é o seguinte, é que a Red Bull tem um monte de empresa subsidiária. Ah, sim. E o que acontece é o seguinte, é que eu sei que tu tá pensando do jeito, é que daí o argumento, é que voltamos pro teste de gastos de novo, sempre. Mas enfim, o argumento da Red Bull pro negócio do teste de gastos que é o seguinte, a gente não passou o teste de gastos porque nosso gasto está dividido em todas essas empresas. Sim, é a empresa terceirizada que está gastando. Exato. Sim. E daí, só que é a empresa terceirizada do grupo Red Bull, tá? Sim. Então, tipo assim, então daí é esse o argumento. E daí pode-se usar esse mesmo argumento para desenvolvimento Audi Porsche, né? Enfim. Ou seja, chamaram um contador e disseram, me ajuda a diluir Exatamente. Me ajuda a diluir essas contas aqui pra gente não pagar imposto. Isso, exato, exatamente. E eu tenho um problema nesse negócio aí da Porsche, só que, meu, eu tava esperando a entrada da Andretti na Fórmula 1. Cara. E a parceria com a Porsche, pra mim, era a mais viável, assim. A Fórmula 1... Se entrar na Haas, daí eu acho que vai ser uma merda. A Fórmula 1 tá... Não sei, meu, mas parece que eles não querem Andretti, cara, porque estão enrolando e não... Tem uma treta, assim, eu não li muito sobre. Eu acho que tem uma bem treta... Por cima, eu acho que tem uma treta de botar uma equipe que é conhecida pela Indy e... Ah, pode ser. E daí o poder político fica dividido, assim, sabe? A Andretti Racing é bem grande na Indy, isso é verdade. É entendeu? Tipo, sei lá, uma Penske nos anos 90, assim. Eu acho que tem muito essa treta, assim, sabe? Enfim, cara, fechando o assunto Audi, cara, é uma marca que eu gosto muito. Eu curto muito o Audi. E assim como eu curto muito o BMW, curto muito o Honda. E torcerei pra Audi se eles de fato entrarem com a equipe e tudo mais. Só porque eu curto os anéisinhos. Tu curte os anéisinhos, tu curte BMW, tu curte o Honda, automaticamente tu curte Sauber, porque essas três equipes, né? Boa. Essas três montadoras tiveram com a Sauber. As três tiveram com a Sauber. Olha aí, cara, que coincidência, meu. A BMW era Sauber mesmo e a Honda foi Sauber também. Isso aí. E, curiosamente, a Mercedes já foi Sauber também. A Mercedes foi lá no início, né? Bem no iníciozinho. Uhum. Enfim, Rodrigão, vamos agora para elas, as nossas amadas tabelinhas. Se você está no vídeo, você nos perde agora no vídeo, que o Rodrigão vai botar as tabelinhas. Lembrando que o GP do México é nesse domingo, dia 30/10, às 17 horas no Brasil. Se você estiver vendo pela Band, você vai ter que dividir tela com outro evento chatinho que vai estar rolando na mesma hora, que é uma contagem de papelzinho lá. Não vou explicar muito bem, mas é isso aí. Depois é o GP de São Paulo e o GP de Abu Dhabi. Entendeu? Contagem de papelzinho bom. Vamos lá, Rodrigão. Tabelinha de pilotos, Max Verstappen já é campeão, né? 13 vitórias, 15 pódios na temporada, 391 pontos. Temos o Charles Leclerc, que sobe de volta para a segunda posição, passando o Checo Pérez, que não pontuou na última corrida. Então, 3 vitórias, 10 pódios, 267 pontos. E o Checo Pérez, então, 2 vitórias, 9 pódios, 265 pontos. George Russell chegando com 218 pontos. Carlos Sainz não pontuou nessa última corrida, mais um DNF, 202. Chegando no Sainz para roubar o quinto lugar, está Lewis Hamilton com 192. Depois o Lando Norris da McLaren e o Esteban Ocon da Alpine. Não temos muito o que comentar sobre tabelas de pilotos. Já podemos meter a tabela dos construtores, Rodrigão. Só querendo salientar que no 19/22 ali, agora eu botei um risquinho vermelho para tu entender. Para tu entender o que é. Eu sou assim, eu sou um... Tu é um cara proativo. Eu penso, né? Eu penso. Quando no meu feedback aqui tiver aparecido a tabela, eu leio,
Ai, que equipes. Ó, Red Bull em primeiro lugar já ganhou o glitter dourado, né, de vencedor. Uhum. 15 vitórias na temporada, 24 pódios, 656 pontos. É ponto pra caralho. Vai tomar no cu. Ferrarizinho em segundo lugar, 4 vitórias. Diferença, né? De 15 vitórias para 4 vitórias. 18 pódios, 469 pontos. Vezes mais próximo. A Mercedes com 416. Quer lá, se a Ferrari pontuar pouco e a Mercedes pontuar bem com os dois carros nas próximas 3 corridas, passa. Uhum. É, tipo isso. E pode passar sem fazer nenhuma vitória na temporada, o que seria mais engraçado ainda. Cara, eu te digo que não precisa nem pontuar bem, né? Se a Ferrari não pontuar e a Mercedes seguir pontuando, já... É, mas se a Ferrari fizer o que ela tá fazendo, que é tipo pontuar só com um dos pilotos, e eles pontuando com os dois, vai passar no Yas Marina, né? Pode ser. Em quarto lugar temos a Alpine, que passou na corrida anterior a McLaren, 144 contra 138 da McLaren, Alfa Romeo Sauber ali com 52 pontos, a Aston Martin 51. Se não tivesse ocorrido o acidente, teria saltado para sexto lugar a Aston Martin. Oitavo lugar, a Haas com 38 pontos. Olha aí, Cara, a gente... ia ser assim, ó, pelo que começou a Aston Martin e o que tá terminando a tabela em sexto ali, lugar, é um caminho bem honrado para eles. Eu ia dizer, a gente falando mal da Aston Martin, cara, é muito possível que termine em sexto, hein? Tá bem próximo. Bem possível. E... McLaren e Alpine, baita disputa ali, hein? Baita disputa, vai ficar com a Alpine, porque, né, tem mais capacidade de pontuar, né? McLaren pontua só com o piloto. E a Alpine pontua com 2, né? Não tem. Capacidade de pontuação da Alpine era muito mais consistente. Só se o Ricardo acordar. Inclusive o Ocon vindo bem, né, cara? Sim! O Ocon começou a temporada sempre atrás do Alonso e agora na reta final fazendo frente ali, né? Fazendo frente. Tem gente dizendo que estão sabotando o Alonso, mas mesmo assim fazendo frente. Mas o Alonso merece tomar no cu um pouquinho também. Sim. O histórico do Alonso, assim, eu gosto do Alonso, mas o Alonso ele tem um histórico de pau no cozice, assim. O passado dele condena. Tem a boataria de que quando ele tava na McLaren com o Hamilton, ele megava e botava $1.000 para cada mecânico dele trabalhar só para os mecânicos do Hamilton ficar com inveja. Que barbaridade. Daí os caras queriam trabalhar para ele, não pro Hamilton. Tá ligado? É isso. Caralho, meu. O Alonso, ele sabe ser pau no cu. Ele sabe ser pau no cu. Bom, Rodrigão. Amigo. Bom, Rodrigão, pode voltar para nossas carinhas aqui. Vamos para agora sim, aquela volta final. Fazer aquele convite para amanhã, a live da Fórmula 1 Manager. Eu, Rodrigão, pilotando Aston Martins doidas. Trocamos os pilotos. Estamos com quem? Fernando Alonso na Aston Martin e Sebastian Vettel. Sebastian Vettel deixando o Rodrigo extremamente decepcionado. Tem ainda 24 horas, não, porque é às 7 horas da manhã, né? Tem aí pouco mais de, sei lá, 14 horas para pensar, ponderar teu futuro. para pensar o futuro de Sebastian Vettel, se ele vai correr a temporada do carreteiro ou se ele vai se aposentar mais cedo. Se ele será substituído, né? Bom, também quero fazer um convite para vocês para ficar ligado no canal do YouTube lá, que enfim, eu não ia falar o nome, mas falei de novo. Canal Carreteiro, se liga daqui a pouco, este podcast entra lá. Também logo mesmo, amanhã de manhã, entra a versão em áudio para o Spotify e plataformas. E também, sei lá, dizer que amo todos vocês. O GP do México pode trazer coisas boas e depois ter uma semaninha de notícias mais a granéis, porque o GP do Brasil é só dia 13 de novembro. Ô, Fanny, a gente podia fazer um projeto aí para ir assistir o
GP do Brasil de 2023, né? 2023 podia. Vai ter Fórmula E, eu acho que no Rio de Janeiro também. Isso aí é legal também, cara. 2024 essa, eu estou negociando. Cara, daí vai ser, obviamente, GP de rua, mas Fórmula E é super barato, meu. Sim. Porque, tipo assim, é 100 e poucos pila todos os dias, e tem 48 mil corridas. E eles querem, enfim, eles precisam promover mais o... Não Claro. tem ainda a grandiosidade de uma Fórmula 1, Fórmula óbvio. 1, Fórmula Indy, essas coisas. Mas tem potencial. Tem Tem muito potencial. potencial. Inclusive, eu queria ver os elétricos em circuito misto. Em circuito não de rua. Não de rua. Agora, esse ano de 2023 ou 2024, entra a terceira geração de carro na Fórmula E, tá? O Gen 3. Então vai ser uma geração com melhor autonomia e tudo mais, assim. Para quem não tá ligado como é que era, na primeira geração de carros, o pit stop era trocando o carro, né? Isso. Agora a segunda geração ele já é mais estável, e a terceira geração acho que vai dar um salto interessante, assim, vai ser bem bacana. Inclusive é em circuito de rua também pela autonomia, né? Sim. E eu acho que pela proximidade com o público também, né? Acho que tem uma coisa meio de pode propaganda, assim, tal. Pode ser. Porque tem vários... A Fórmula E tem vários efeitos de gamificação, né? Então... Sim, tem muita coisa de interação com o público também online e tudo mais. Então eu acho que é uma coisinha assim meio voltada nesse sentido. Enfim, Rodrigão, voltamos com o podcast próxima semana. Até mais, vrum, vrum, vamos carreteiro.